Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as instabilidades, as indefinições do cenário político. Eu converso com o Magno Cal, que é cientista político e diretor de políticas públicas do Livres, movimento liberal suprapartidário. E recebemos também em nosso estúdio Pedro Fassoni, que é cientista político e professor da PUC São Paulo. Boa noite aos dois. Olá, boa noite. Bom, vamos falar da agenda desta semana, né? Falávamos das instabilidades políticas, porque o governo teve algumas vitórias importantes, a aprovação pelo Congresso do crédito extraordinário que ele precisava para não parar alguns projetos. Semana passada, reforma administrativa. Só que hoje mesmo o Senado começou a rejeitar o decreto das armas, que é uma promessa de campanha, e o Supremo barrando o fim das comissões. Então, eu começo com o Magno. Magno, como é que você vê essa incerteza toda? Porque as matérias aí na área econômica deram a impressão que o governo estava mais disposto a conversar, inclusive com a oposição, não é? Boa noite, Denise. Parece haver certo entendimento em relação ao pequeno grupo de temas. Então, nesse pequeno grupo de temas, quando o governo consegue algum entendimento com a bancada na Câmara, com o presidente Rodrigo Maia, essas pautas conseguem avançar um pouco. Saindo um pouco desse ciclo mais imediato ali, onde há, como eu já disse, esse pequeno entendimento, parece que o governo começa a enfrentar dificuldades. Então, uma vez que ele toca no ponto das armas, ele tem problema. Anteriormente, tinha tocado no ponto de estender a possibilidade de decretar sigilo para outros níveis na burocracia pública. Ele também teve problema. Agora ele tem problema no STF com a questão dos conselhos. Então, o governo reflete, mais uma vez, a impossibilidade, a incapacidade de ter uma bancada sólida no Congresso Nacional e não consegue sair dessa armadilha que ele mesmo montou. Agora, Pedro, isso deixa evidente a dificuldade de um pacto, como se chegou a cogitar, né, que deveria ter sido assinado nesta segunda-feira. Mas a gente viu hoje o Supremo tomando decisões contra o governo, o Senado também, né, e como é que fica esse entendimento efetivo que se deve ter? Fica cada vez mais difícil, né, porque também tem aumentado a divisão interna dentro do próprio PSL. Então, alguns parlamentares do partido, deputados e senadores, vêm se enfrentando, inclusive publicamente, em embates-bocas, né, no Congresso, como recentemente entre o Major Olímpio e a Joyce Hasselmann. Né? Então, não existe uma unidade dentro do próprio PSL, então isso daí acaba tornando muito mais difícil também o partido negociar de uma maneira coesa e em bloco com outros partidos que lhe garantam uma base mais sólida de sustentação parlamentar também. Então, essa já é uma ordem de problema que o governo vem enfrentando. Além disso, tem enfrentado algumas derrotas, tanto no Congresso quanto também no STF, e tem uma relação bastante tensa com a mídia também aqui no Brasil. Inclusive, recentemente, em editoriais, alguns grandes jornais aqui no Brasil, como a Folha, o Estadão, já pediram até mesmo a saída do ministro Sérgio Moro diante daquelas conversas que foram divulgadas. Enfim, então o governo está enfrentando todos esses problemas institucionais e, além do que, alguns institutos de pesquisa vêm mostrando também a queda da popularidade do Bolsonaro. Então, acaba dificultando ainda mais a sua atuação. Agora, ele aposta muito ainda no apoio que ele teve nas eleições e vai contra esses resultados que se vê agora nas pesquisas eleitorais. Qual é a base efetiva que ele tem junto à sociedade? E eu queria colocar até um ponto. A gente vê a sociedade ainda, pelo menos uma boa parte, muito dividida, como nós vimos nas eleições do ano passado. Então, são os extremismos. E quando acontece um fato novo, como agora envolvendo o Sérgio Moro, a gente vê isso ganhar força de novo, né? E é interessante ver um fenômeno, como o professor Pedro falou, olha, o presidente vem perdendo apoio nas pesquisas, as pesquisas não mostram que a popularidade dele vem crescendo, pelo contrário, mas a gente continua a ver o engajamento muito forte nas redes, continua a ver o engajamento da oposição muito forte, e a minha impressão é que o governo investe muito nessa possibilidade de comunicação direta com as redes. Talvez isso explique um tanto a dificuldade do governo com o Congresso Nacional. Toda essa história do Centrão, e hoje, durante a sessão na Câmara, um deputado do Democratas que se levantou para defender o governo e disse, olha, a gente está aqui defendendo o governo, mas durante a semana eles vão para as redes criticar o Centrão, criticar quem está aqui apoiando. Então, há uma aposta nessa mobilização por parte das redes, talvez alimentando até o extremismo, né? aquele militante mais engajado. Parece que ser daí que vem as fontes mais fortes de apoio, tanto do governo, tanto da oposição.
Para a oposição, tudo bem, eles continuam levando gente nas ruas, levaram bastante gente contra os cortes na educação, mas para o governo, que precisa fazer as coisas andarem, a máquina funcionar, é um pouco complicado, porque você precisa ter apoio na rua, ok, é importante, mas no Congresso Nacional também é fundamental. Agora, Pedro, até chamou a atenção nesse caso do ministro Sérgio Moro, que o governo ficou um pouco fora. Não é? Teve um evento ontem, eles vão se encontrar novamente, até com uma agenda que não é de trabalho, mas não houve qualquer comentário nas redes por parte do presidente. É natural, né? Até porque a situação fica muito complicada, o conteúdo das conversas não foi em momento nenhum negado, né? Eles próprios, o Moro e o Dallagnol, reconhecem que a voz é deles, que eles realmente participaram daqueles diálogos, né? E a gente vê também que muitos juristas, articulistas na grande mídia também vêm criticando, exigindo realmente uma apuração dos fatos, porque coloca o Sérgio Moro como suspeito, né? Porque atuou de uma maneira tendenciosa e partidária na condução daquele processo, né? Já que na medida em que o juiz do processo acaba instruindo o promotor a parte da acusação, isso acaba, nos termos ali do Código de Processo Penal, caracterizando justamente essa suspeição do juiz, né, que pode inclusive levar à anulação do processo da própria condenação. Agora, Magda, em meio a todas essas divergências, a gente percebe o Centrão com muita força. E agora, com a sinalização que nós temos do relatório que vai ser apresentado amanhã em relação à reforma da Previdência, estados e municípios devem ficar fora. E isso era uma posição do Centrão, não é? Que são partidos que têm políticos mais antigos e experientes. Isso é uma demonstração de força? O Centrão sempre foi uma força muito presente e razoável no Congresso Nacional, né? Com as quais todos os presidentes que tentaram uma agenda para um lado ou para o outro tiveram que ali sentar para negociar. O presidente Bolsonaro aparentemente acreditou que poderia mudar a história do Congresso Nacional, não deu certo. A história vem provando isso nos últimos meses. O Centrão dá repetidas demonstrações de força, tanto quando ataca o governo Bolsonaro, quanto quando defende o governo Bolsonaro e depois diz, olha, prestem atenção que nós estamos aqui defendendo. A coisa importante sobre o Centrão é que eles ficam mais fortes em momentos de fragilidade política. Foi assim com Lula em 2005, quando estava um pouco fragilizado por conta do mensalão. E aí entra o PMDB, entram outras forças dentro do governo e aparentemente nada indica que vai ser diferente agora. O governo deve sofrer um pouco com a liberação das conversas do Moro com Dallagnol e a fonte, o lugar onde se busca poder político no Congresso Nacional, onde se busca apoio, vai ser no Centrão, é onde os votos dele vão estar. E, nesse sentido, não será surpresa se o Centrão aparecer muito mais forte na saída aí, no final dessa conversa que a gente vai ter que ter sobre a Lava Jato, sobre a atuação de Sérgio Moro, sobre a atuação dos procuradores. Não tem outro jeito, não tem outra saída daí. Agora, a gente vê tanto o presidente da Câmara como do Senado, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, dispostos a levar adiante as pautas relevantes, como é o caso da reforma da Previdência. Eles abertamente falam sobre isso e encaminham os projetos. Agora, eles têm divergências sérias com relação à posição do governo e eles deixaram isso até muito claro numa entrevista conjunta que deram no último final de semana. Isso pode levar ao alinhamento com o Centrão, mesmo com o DEM estando mais próximo do governo, que dificulte essa questão da agenda mais geral do governo? Tem uma divergência tanto com relação à forma como com relação ao conteúdo dessas reformas, né? Então, o Centrão já anunciou, inclusive, que pretende alterar o projeto inicial do governo, por exemplo, não admitindo a redução do benefício da prestação continuada, ou então questionando a idade mínima exigida para concessão da aposentadoria, né? Então, tem algumas divergências aí que dificilmente serão sanadas, até porque o ministro Paulo Guedes já vinha anunciando que defende a reforma da maneira como o governo apresentou integralmente, sem fazer qualquer tipo de concessão, né? Porque ele dizia que uma reforma retalhada poderia significar nada e a necessidade de promover uma nova reforma no futuro chegou inclusive até a ameaçar com a saída do cargo do Ministério da Economia, né? Então esse é um problema. O outro problema é com relação à forma, a maneira como o Bolsonaro vem conduzindo esse processo, né?
Quando ele anunciou a intenção de acabar com a velha política, isso significava não fazer concessões, loteamento de cargo ou concessões ao fisiologismo, como ele dizia. Mas a gente sabe que o Bolsonaro ficou 27 anos no Congresso Nacional como parlamentar, né, e parece que não aprendeu muita coisa com essa experiência, justamente porque o Congresso Nacional tem uma dinâmica e uma lógica própria, independente do Poder Executivo. Né? Então vem sofrendo essas derrotas justamente porque ele tenta fazer uma negociação direta com a população, por meio das redes sociais, enfim. Mas à margem justamente das lideranças dos partidos políticos, geralmente quando ele tenta negociar, são com os representantes das chamadas bancadas temáticas e não com as lideranças partidárias, o que não dá um apoio tão sólido assim. Né? E a imprensa estrangeira, inclusive, vem chamando o Bolsonaro de um Trump brasileiro ou de um populista de direita, porque essa é uma característica do estilo de liderança populista, baseado na liderança pessoal, por exemplo. Mas acaba entrando em rota de colisão ali com as instituições, e são justamente, né, essas instituições, como ele mesmo falou, que são responsáveis pela votação dessas pautas no Congresso. E o governo deveria contar com uma base unida, que tivesse uma identidade maior, e não tem essa identidade. E, Magno, eu queria aproveitar para te perguntar, pela tua postura liberal, como é que você avalia o liberalismo de Bolsonaro? Olha, eu avalio que na parte econômica, da onde a gente esperava realmente que houvesse avanços, as coisas estão ali aos trancos e barrancos sendo colocadas. A gente teve há poucos dias a emissão da MP da Liberdade Econômica, que está sendo avaliada no Congresso Nacional, está recebendo diversas emendas, mas nos outros pontos do governo realmente não há muita expectativa. E eu acho que poucas pessoas realmente acreditavam que o governo seria um governo liberal. Olha, o governo gosta de colocar que é liberal na economia e conservador nos costumes, e eu disse no último final de semana, numa entrevista, que o governo colocou o liberalismo na economia e deixou o conservadorismo nas outras partes, né? Liberal na economia, literalmente. E é até onde tem mais atrito, não é? Sim. Com o Congresso é exatamente a outra pauta. E porque o próprio governo, o próprio entorno mais próximo do presidente, a não ser aqueles que estão alocados no Ministério da Economia e talvez uns poucos alocados em outras partes do governo, não entendem exatamente qual é a função da abertura do mercado, o que significa ter um mercado mais aberto, o que significa o livre mercado. Na última semana, o filho do presidente comemorava que a gente conseguiu barrar a importação de bananas do Equador. Então, e comemorou dizendo que era uma vitória do livre mercado. Então, pelo amor de Deus, né? Se a gente não consegue discutir a importação de bananas com um vizinho nosso, como é que a gente pode discutir outros temas muito mais importantes e relevantes com parceiros comerciais muito mais relevantes? Eu acho que o liberalismo vendeu muito, por algum motivo se tornou uma pauta popular durante a eleição, principalmente em rejeição à política perseguida durante os governos da Dilma, mas na hora de formar o governo, na hora de realmente entender qual era o tema, não parece que ser uma pauta muito presente por ali, não. Isso as bancadas temáticas não garantem o apoio necessário nas votações. As bancadas temáticas, elas se reúnem episodicamente. Então, a bancada ruralista, na votação, por exemplo, do crédito para a agricultura, a bancada da bala, na questão da comercialização de arma de fogo e munição, mas passado esse momento eles acabam, né, se dissolvendo, então não garante uma unidade a longo prazo também. Né? Então é difícil realmente construir uma base de sustentação parlamentar. Os governos anteriores, cada um à sua maneira, né, tanto governos do PSDB quanto governos do PT, trataram de consolidar isso por meio de alianças nos estados, indicando também pessoas de partidos aliados para cargos importantes, ministérios, diretorias de empresas estatais, entre outras coisas, e a partir, né, dessa aliança passou a discutir, levar propostas e negociar. Né? Já no caso do Bolsonaro, ele parece que ele acaba... Eu costumo brincar, né? Ele acorda e fala assim, bom, eu vou propor aí uma moeda comum entre Brasil e Argentina. Bom, e já fechamos. Algumas outras medidas. Sem perguntar para ninguém. Sem perguntar para ninguém. Magno Cal, que é cientista político, diretor também do Livres, e o professor Pedro Fassoni, cientista político da PUC de São Paulo. Muito obrigada aos dois